Boa tarde, meus irmãos. Tarde de calor aqui em Castro. Meu Deus, quem gosta de calor tá vibrando, né? Quem não é muito fã que nem eu, a gente fala: Senhor, nos dá graça. Nos dá graça. Mas glória a Deus por tudo. Nos alegramos com o calor porque Ele tem o propósito dele, né? Nos alegramos com o frio, nos alegramos com a chuva, porque tudo vem do Senhor, né? E se vem do Senhor, é motivo de adoração, é motivo de nós nos alegrarmos. Muito bem, seguindo então aqui na nossa tarde da esperança, estamos aí seguindo Provérbios capítulo 5, agora está indo mais rápido, o pessoal está ficando esperto aí. Provérbios capítulo 5, vamos seguir então o nosso cronograma aí de estudarmos, lermos, meditarmos aí no livro de Provérbios, né? Já falamos em outras mensagens que Provérbios é um livro de conselhos, né? Então, conselhos da parte de Deus para nós. Então, nós precisamos estar atentos. Talvez você leu, não sei se você já leu em casa antecipadamente Provérbios 5, deu uma passada de olhos assim nele, e você olhou para ele e falou assim: puxa, pastor, mas não tem nada a ver comigo, não estou enfrentando esse problema aqui, não estou enfrentando essa dificuldade aqui, o que o Senhor vai falar comigo nesse texto? Saiba que o Senhor Jesus fala conosco em toda a Escritura, né? Em toda a Escritura, e hoje nós vamos meditar nesse texto. Eu queria que você abrisse seu coração. A gente não vai passar verso por verso, a gente vai passar por alguns deles, e assim a gente vai extraindo aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. Muito bem, Provérbios capítulo 5, eu estou dando o tema aí dessa meditação de hoje aí: seduções do coração. Seduções do coração. Muito bem. Para nós iniciarmos, é importante a gente notar que a gente precisa responder uma pergunta. Eu sempre começo com uma pergunta, né? Porque a partir dela a gente consegue desenrolar todo o nosso raciocínio e entender onde o texto quer nos levar, né? O que hoje está conquistando o teu coração? Pergunta simples. O que hoje conquista o seu coração, e às vezes até sem você perceber? Reflita sobre isso. Quem sabe até o final dessa meditação você consiga ter uma clareza na resposta. Mas o que hoje está tentando conquistar o seu coração? Quando a gente olha aqui para Provérbios 5, a primeira coisa que vem à mente é clara, né? O texto está falando sobre imoralidade sexual, né? Ponto. Esse é o assunto primeiro, né? A gente, quando está preparando mensagem, a gente está estudando, né? Uma regra básica que nós devemos seguir é o seguinte: não fale aquilo que o texto não está querendo dizer, né? Tem gente que pega um texto e usa o texto como pretexto, né? E isso vira um problema sério lá na frente, né? Então, quando a gente olha para um texto, entenda o que o texto está falando, para quem ele está falando e o que ele está querendo nos ensinar. E aqui, especificamente, a mensagem clara e direta dele é sobre imoralidade sexual, né? E a gente precisa falar disso, porque Deus nos leva à pureza sexual, Ele leva esse tema muito a sério. E uma coisa que nós precisamos tratar, e a importância de nós falarmos sobre isso, é porque o texto expõe algo ainda mais profundo. Ele fala sobre o funcionamento do coração humano, que é atraído para longe de Deus. Lembra que o pecado afastou o homem de Deus, o pecado separou o homem de Deus, e tudo aquilo que Deus havia feito, que era perfeito, o pecado então ele destrói e ele leva para longe de Deus. Então o coração humano,
o coração do ser humano, ele caminha para se afastar de Deus. E é por isso que esse texto aqui, ele continua tão atual para os nossos dias, né? Porque a verdade é que nem toda sedução, ela é escandalosa, ela é visível aos olhos. Muitas delas são silenciosas. Eu falei um pouquinho no domingo sobre essa questão de pecado, né? Falei um pouquinho dessas coisas que muitas vezes nos destroem e às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente está envolto aquilo. Muitas vezes discretas, né? E até justificáveis. Ah, não, mas eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. E quase sempre tudo isso nasce dentro do coração. O texto ali, em Provérbios 5, versos 3 e 4, diz: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e a sua fala é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Perceba bem o contraste. Começa doce e termina destrutivo, não é verdade? Os lábios da mulher imoral destilam mel, sua fala é suave, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada. O pecado, ele nunca se apresenta como inimigo. O pecado na vida do ser humano sempre chega como uma forma agradável, como uma forma de satisfazer. Ah, é gostoso. Porque se fosse ruim, as pessoas iam rejeitar, não ia precisar de Deus, não ia precisar do Espírito Santo para convencer, nada, né? Não sei o que e tal. Ele chega de uma maneira suave, de uma maneira agradável, justificável, e ela nem sempre, né, aparece de uma forma escandalosa. Nós precisamos atentar para isso, porque principalmente quando nós falamos aqui de relacionamentos entre casais, e quando a gente fala sobre adultério, traição, mas como isso tudo começa? Às vezes, num olhar prolongado, numa conversa inofensiva, ou às vezes um pouquinho antes, num consumo de conteúdo impróprio, que a pessoa vai se alimentando, e aquilo vai gerando dentro dela um desejo que vai culminar no pecado propriamente dito, né? Na prática do pecado. Mas também o pecado, ele pode consumar-se na vida das pessoas de outras formas. A gente falou sobre essa questão de imoralidade sexual, né? Mas ela pode surgir também como uma mágoa que você decide guardar. Pode surgir dentro de nós como uma crítica que você vai alimentando, um sentimento de injustiça, porque fizeram isso comigo, uma insatisfação silenciosa que você deixa ali dentro e vai guardando. Percebe que ela chega sorrateira, ela não chega numa aparência tenebrosa, né? Mas é uma mágoa que a gente começa a guardar, uma fala que alguém começa a trazer e aquilo vai gerando um problema muito sério, e você vai acolhendo tudo aquilo. Tudo parece muito justo no começo, tudo parece muito aceitável no começo. Eu tenho razão, depois de tudo que fizeram comigo, veja bem, eu estou sendo sincero. Mas com o tempo, o coração, ele começa
a endurecer. O coração ele começa a criar uma casca, a alegria diminui. A comunhão com Deus já enfraquece. Porque o pecado é assim. Ele seduz antes de destruir. Então, quando a gente olha para esse texto, e talvez você fale, eu não estou vivendo nenhum problema na área sexual, na área da imoralidade, eu tô bem. Então esse texto não tem nada a dizer a mim, esse texto não tem nada para me ensinar. Mas se nós começarmos a olhar e refletir nessas premissas que eu coloquei aqui, de que assim como o pecado sexual, a imoralidade, ela chega de uma forma que seduz, lembra no verso lá, que os lábios da mulher, ele compara como mel, são agradáveis, todo e qualquer pecado e práticas que a gente venha cometer, elas vão chegar até nós de uma maneira muito suave, como um mel agradável, como um mel suave, sorrateiro, antes de destruir, antes de causar um problema nas nossas vidas. Por isso que a sabedoria, e a gente tem visto isso, em Provérbios, lembra que Provérbios, principalmente esses 9 primeiros capítulos, eles tratam dessa relação de um pai ensinando o filho, olha filho, não faça isso. A gente percebe nesses 5 capítulos que a gente já leu, essa ideia do pai ensinando, não faça isso filho, porque você pode se dar mal. Então quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a sabedoria, ela nos chama para nos afastar. Veja lá, verso 8. Afaste-se dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Isso aqui é uma atitude radical que o texto traz. Afaste, a Bíblia não diz assim, administra isso aí, conversa menos com ela, vai só uma vez por semana até ela. Controle aos poucos. Não, o texto não fala isso. E eu falei disso no domingo também. Afaste-se. Afastar-se da aparência do mal é fugir da imoralidade antes que ela te domine. Existem batalhas que a gente não vence lutando, mas a gente vence evitando, se afastando. E é o que o texto traz aqui. Afaste-se. E isso é extremamente atual, nos nossos dias, porque existem portas que a gente precisa decidir não chegar perto. Ele fala, não se aproxime da porta da mulher, porque vai dar ruim se você for lá. E existem portas que hoje a gente precisa evitar a aproximação. Portas, por exemplo, de conversas que alimentam uma intimidade indevida, portas, ambientes talvez que enfraqueçam os seus limites, conteúdos, como eu falei anteriormente, que despertam desejos errados, são portas que a gente precisa evitar. Mas também, essas portas, elas podem se configurar também como pensamentos que alimentam ressentimento. Talvez você não tenha um problema lá com a imoralidade, mas você tem problema com ressentimento. Você não consegue lidar bem com críticas. Você não consegue ouvir uma exortação sem guardar no seu coração ressentimento. Memórias que muitas vezes alimentam a nossa dor. Sabe aquela situação lá que fizeram com você lá na sua juventude? E até hoje você tem guardado aquilo. E sempre que alguém fala o nome da pessoa que te feriu, você já fica inquieto, Se isso acontece com você, certamente tem coisa que não foi tratada. Porque se te incomoda hoje, gera aquela taquicardia, o coração acelera, é porque existe coisas que não foram tratadas. E daí essas memórias vão alimentando a sua dor.
Também pode aparecer como discursos internos, né? Que alimentam a sua autopiedade. Já viram aquelas pessoas que sofrem de autocomiseração? Aquele sentido, você olha, ela sempre está reclamando assim, mas olha só como eu sou coitadinho, olha só como eu sou injustiçado, olha só, veja bem a minha situação, e sempre é uma desgraça que tá com ela. Se você chegar para ela e falar assim, puxa, hoje eu estou mal de saúde, mas eu... Geralmente você vê assim, aqueles grupinhos de idosos assim, né? Sempre a doença do outro é maior que a do que contou primeiro, né? Ai meu Deus, olha só como eu sou coitadinho. Aquilo vai alimentando aquele discurso interno e vai alimentando aquela autopiedade. Ai, olha só como eu sou pobrezinho. Às vezes a pessoa diz, mas eu não fiz nada de errado. Mas isso já é um caminhar na direção errada. A sabedoria que nós encontramos no texto nos diz para não esperar cair para reagir. A gente precisa se afastar antes. Se afastar antes. E o se afastar aqui, por exemplo, é quando você ouve uma palavra dura e você sabe que aquilo não vem de Deus. Você não guarda aquilo no coração e você se afasta e você fala, não, isso não é para mim. E você não aceita, e você não acolhe. Afastar-se. Afastar-se, talvez, de pessoas que querem trazer prejuízo na sua vida. Eu não estou falando de prejuízo financeiro, também, né? Mas prejuízo para a sua vida espiritual, prejuízo para a sua vida emocional. Nós precisamos cuidar, nós precisamos nos afastar antes que o problema aconteça em nós. E Deus então nos chama para valorizar o que a gente já tem. O texto ele muda de tom. Depois do alerta, né, ele vem o caminho então da vida. Ali no verso 15, verso 16, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. No contexto original aqui desse verso, é claro, ele está falando sobre a fidelidade no casamento, né? Da alegria naquilo que Deus já te deu. Deus já te deu uma esposa, Deus já te deu um marido. Beba das águas da tua fonte, daquilo que você já tem. Alegre-se com aquilo que você já possui. Não vai procurar no vizinho, né? No contexto aqui do texto é exatamente isso, fidelidade total no casamento. Deus já te abençoou, então alegre-se com isso. Deus não está apenas proibindo algo, Ele está direcionando para algo melhor. Olha, veja bem, olha para o lado. Talvez você olhe e fale, você não tem uma esposa perfeita, você não tem um marido perfeito, você não tem um filho perfeito, mas alegre-se com aquilo que Deus te deu, porque é disso que você vai se alimentar e você vai beber, das bênçãos que o Senhor já tem te dado. E aqui a gente percebe um princípio bem profundo, porque muitos pecados não começam com rebeldia, mas começam com insatisfação. Percebe? Quantas histórias você já deve ter ouvido sobre casais que se separaram, né? Casais que romperam relacionamentos, sempre é a mesma conversinha. Insatisfação, né? Sempre é essa com, mas fulano é assim, Beltrano é assim. Começa, não estou contente com a situação. Nada está quebrado, mas o coração já não está grato. E a gente fala muito sobre gratidão, porque a pessoa que não é grata, a tendência é ela rejeitar aquilo que ela tem, porque tudo que ela tem não é bom. O gramado do vizinho sempre é melhor, né? Sempre é mais bonito, sempre é mais agradável,
falta de gratidão. E quando a gente tem essa falta de gratidão, a gente abre um espaço enorme para comparação, para frieza espiritual, para um distanciamento de Deus. Deus tem abençoado muito meu irmão lá, mas se esqueceu de mim. Só o meu vizinho prospera, só meu parente lá prospera, eu só ando para trás, nada dá certo. A gente começa a fazer essas comparações e a gente começa a entrar numa frieza espiritual, um descontentamento e automaticamente um distanciamento de Deus. Esse é o caminho direto para nos afastarmos e abraçarmos tudo aquilo que podemos comparar com essa imoralidade. Acontece nos relacionamentos. A mulher do outro sempre é melhor. Você já não olha mais para o que você tem em casa, e quando olha, você olha os defeitos e você começa a enxergar no outro sempre algo melhor. Você acaba se distanciando daquilo que é bom e se aproximando daquilo que é mal. Por isso, nesse texto, ele nos chama de volta, para nós valorizarmos aquilo que Deus nos deu. Para a gente valorizar e celebrar a sua história. Você já parou para pensar na sua história? Tudo que você já viveu aqui? Vocês, principalmente vocês, já viveram bem mais que eu. Vocês têm mais quilometragem rodada que eu. Muito mais histórias vividas. Você já parou para pensar nas histórias que você viveu? Eu duvido, e que eu vou ser bem firme, eu duvido que ao longo da história de vocês foi só tragédia. Duvido. Sou capaz de apostar. Não foi, na verdade. Não foi só tragédia. Teve lutas, teve dificuldades, teve dissabores. Mas não foi só tragédia, na verdade. Nós precisamos celebrar a nossa história. O texto nos convida a celebrar. Quando ele fala dessa questão de olhar, de beber das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, que é o que está dizendo o texto, ele está falando isso, basicamente isso, volte-se para aquilo que você já tem, ou seja, volte-se para aquilo que Deus já te deu, e alegre-se com o que Deus tem te dado. Você pode querer ter desejos por muitas coisas e coisas boas, positivas, situações que você quer crescer, ok, tudo bem, mas nunca se esqueça de olhar para o seu poço e ver aquilo que você já tem e beber dessas águas, se alegrar com aquilo que você tem. Deus vê o nosso coração. No verso 21, diz assim: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Isso é sério, porque ele nos lembra que Deus vê o que ninguém vê. E o ser humano tem essa capacidade de vestir uma máscara, colocar uma roupa e se transformar. Nunca esqueça aquela ilustração da mulher com os filhos, que ela chega na igreja no domingo, trazendo colchão, bala, tudo assim, e daí o pastor pergunta: mas minha irmã, por que você está aí com essas balas e colchão, trazendo tudo aqui para a igreja? E daí ela fala assim: é que eu decidi vir morar aqui na igreja. Eu falei: nossa, morar aqui na igreja? Como assim você quer morar aqui na igreja? Não, pastor, que aqui na igreja meu marido é perfeito. Aqui na igreja ele não briga comigo, ele não bate nos meus filhos,
Ele é perfeito aqui, ele é agradável de se conversar. Lá em casa é totalmente diferente, então eu não quero viver com ele lá em casa, eu quero viver com ele aqui, porque aqui ele é melhor. Ou seja, o ser humano tem essa capacidade de vestir uma máscara, né? Vestir uma roupa, uma capa que mascara do que ele é realmente. E a gente precisa levar a sério. Deus vê o que ninguém vê, Ele olha o nosso coração, Ele vê a sinceridade do nosso coração. Deus conhece o que ninguém conhece. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos desejos. Fica imaginando, às vezes, uma pessoa que está vivendo no pecado e de repente vai para a igreja e começa a orar, tal. Eu fico imaginando Deus olhando assim para ele e fala assim: as pessoas aqui estão acreditando em você, mas eu conheço o teu coração. Eu sei o que você tem feito. Eu sei por que você está pedindo o que você está pedindo. Porque a sua motivação está errada e eu conheço todas as coisas. No verso 22 ele fala que o pecado prende, né? O próprio pecador. Não é apenas uma punição externa, mas uma escravidão interna. Por isso que Provérbios, ele não é só um alerta moral, né? Ele é um chamado urgente a todos nós. Às vezes a gente não dá tanto valor para Provérbios, fala, mas não tem, sei lá, um livrinho meio... A gente não dá o devido valor para ele, mas ele traz conselhos. Ele é um chamado para nós, proteja o seu coração, antes que ele te leve para longe de Deus. Isso que Provérbios faz. Os conselhos que ele traz para nós é dizendo assim, fique esperto. Não dá mole não. Não confia no seu próprio entendimento não. Não ache que você vai vencer isso sozinho não. Fica atento. É o que Provérbios está dizendo. Porque aquilo que você faz pode te afastar de Deus. Percebe a importância do livro de Provérbios para a nossa vida? É interessante que Provérbios tem 31 capítulos. Ou seja, você pode ler no mês. Se quiser pode ir no outro mês. Eu não sei quanto mês tem 30 dias, né? Mas dá para você ler um capítulo por dia e meditar nesses capítulos. Logicamente não vai ficar só em Provérbios, né? Vamos ler os outros livros. Mas ele é muito prático. A gente aconselha quem está começando aí, leia Provérbios. São conselhos do Senhor para você. E diante desse cenário, quando a gente olha para o texto de Provérbios capítulo 5, onde está falando aí de imoralidade sexual, não vamos esquecer disso, o texto fala exatamente disso, mas nós precisamos entender toda a esfera que abrange isso, quais são os princípios que o texto de Provérbios 5 nos traz de ensinamento. E a gente vai perceber que talvez você não tenha, de fato, um problema nessa área sexual. Mas o princípio que ele traz nos ensina muito para todas as áreas da nossa vida. E agora a pergunta. Lembra que eu fiz no início? O que hoje está tentando conquistar o seu coração? O que hoje está tentando conquistar o seu coração? Talvez não seja algo visível. Como eu falei, pode ser uma mágoa não resolvida que está tentando aí conquistar o teu coração e te prender. Muitas vezes a gente não consegue avançar porque a gente ainda está preso, magoado com alguém. E aquilo te aprisionou. Lembra que aquela mágoa surgiu de uma maneira suave, de uma maneira agradável, como no texto lá, como mel. Pode ser uma crítica, como eu falei, uma frieza espiritual. Às vezes a gente está anos e anos na igreja e
a gente vai se contentando com aquela rotina, e de repente Deus já não tem mais gosto. A presença de Deus já não traz mais satisfação. E daí, como aquele homem que olha para outra mulher, como aquele homem que observa a mulher do próximo e se atrai por aquilo, ele deixa de valorizar aquilo que ele tem. E a gente, muitas vezes, nessa frieza espiritual, a gente deixa de olhar para Cristo, a gente deixa de olhar para aquilo que o Senhor tem feito na nossa história, e a gente começa a se atrair por aquilo que nos leva para o mal, por outras situações. Vir à igreja já não é mais prioridade, porque você já desencantou. Ah, só tem pecador lá. Ah, só tem gente ruim. Ah, não vou para lá não. E você entra nessa frieza espiritual. O desânimo chega de maneira silenciosa. Essas também são seduções. Silenciosas, quietinhas, mas que entram na igreja e vão tomando conta das pessoas. E vai tomando o coração das pessoas. Lembra que eu falei? Seduções do coração. E a gente deixa essas coisas tomarem o nosso coração. E principalmente quando a gente está falando da nossa vida com Deus, a gente começa a não valorizar mais aquilo que é importante para a nossa alma. Buscar a Deus. Porque você deixa de buscar a Deus aqui, automaticamente você não vai buscar Ele mais em lugar nenhum. Nem na sua casa. Quando aqueles dizem assim, não, mas em casa eu estou orando, em casa eu estou lendo a Bíblia, em casa, é só uma questão de tempo. Logo Jesus vai se tornar irrelevante. Logo Jesus vai se tornar supérfluo. Logo você esquece dele. Nós precisamos, nessa tarde da esperança, ter a esperança no Evangelho. Ter a esperança do Evangelho. Talvez alguém pense assim, eu já percebo que o meu coração mudou. Eu já não sou como antes. E aqui entra a beleza do Evangelho, porque Deus nunca desistiu do coração humano. Ezequiel 36, 26 fala: dareis a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Uma promessa que se cumpre em Jesus. Ele não veio apenas para dizer, pare de pecar, mas ele veio para transformar algo muito mais profundo. Ele veio para transformar o nosso coração. Ele veio para renovar os nossos desejos. Ele veio para restaurar o caminho por onde a gente trilha. Porque quando o coração muda, a visão muda, os desejos mudam, a vida muda. Quando a gente entende o que é um coração restaurado e renovado, você não olha mais para os desejos, para aquilo que atrai os seus olhos, mas você volta para os seus poços, para as suas cisternas, e você entende, puxa, aquilo que o Senhor já me deu é muito bom, aquilo que Ele vai me dar será melhor ainda, então eu preciso olhar para as cisternas, para aquilo que Ele já fez, e me agradar com isso, e entender que eu preciso buscar matar a minha sede naquilo que o Senhor está dando.
Então isso é um coração transformado. Isso é um coração que o Senhor mudou e você já não busca mais os seus próprios desejos, porque eles foram renovados, eles foram restaurados. O seu caminho, a sua visão mudou, os seus desejos mudaram. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Nem toda sedução é visível, mas toda sedução começa no nosso coração. Nem toda sedução é visível, mas toda sedução começa no coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, proteja o seu coração para você poder permanecer no caminho do Senhor até o fim. A jornada é longa. Quantos anos, de caminhada já? A jornada é longa. A gente não sabe qual será o fim da nossa jornada especificamente. Pode ser curta, pode ser... A gente não sabe, ela é contínua. Então nós precisamos cuidar do nosso coração em toda essa jornada, para que a gente não seja apanhado de surpresa, como no texto que fala dessa mulher adúltera, nessa mulher que atrai, nessa mulher que chama atenção, nessa mulher que desvia o teu olhar. Existem muitas mulheres, entre aspas aqui, na nossa jornada, que tentam nos atrair para nos afastar do caminho real do Senhor Jesus. Nos fazer machucar, nos fazer ferir. Nós precisamos proteger o nosso coração para poder permanecer naquilo que Deus tem para nós. Essa é a mensagem do capítulo 5 de Provérbios. Viram? Falou de moralidade sexual, mas trouxe grandes ensinamentos para nós, né? Eu não tenho problema com moralidade sexual. Mas você tem guardado o seu coração? Quais têm sido essas mulheres adúlteras na tua história, na tua jornada, que tentam te seduzir e te afastar do noivo? Precisamos cuidar. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua mensagem, obrigado pela tua palavra, um texto que talvez quando a gente começa a ler, às vezes a gente nem se identifica muito, às vezes a gente nem, não tem nada a ver comigo, mas ao ler e a gente começar a meditar sobre o conteúdo dele, a gente começa a perceber princípios claros para a nossa vida inteira, para tudo aquilo que a gente faz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos guie na nossa jornada, que o Senhor nos fortaleça e nos faça vencer. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não olhar para aquilo que vem seduzir o nosso coração e nos afastar do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Derrama da tua misericórdia sobre nós, derrama da tua graça sobre nós e nos conduz, ó Deus, para que a gente possa viver exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. Que, a exemplo do texto que ele traz, olhar para as próprias cisternas, beber das águas das próprias cisternas, porque é ali que você vai saciar. Ou seja, olhar para aquilo que o Senhor já tem nos dado e nos saciar com aquilo. Faz isso em nós, ó Deus. Abençoa as nossas vidas e nos guia para, de fato, vivermos esse renovo diário em cada um de nós. Nos ajuda e nos guarda, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém, amém.